Nesse vídeo será exposto para vocês uma planilha que também será disponibilizada a respeito de cronograma ou plano de ação, ok? Então esse plano de ação vai ter algumas colunas e linhas, como todo Excel, como toda planilha, como toda tabela. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem as legendas. Esse é o quadro de status, esse quadro cinza, ok? Quando ele estiver todo vazio, não iniciado, status 1, status 2, 25%, status 3, 50%, status 4, 75%, status 5, 100% concluído. Como é que funciona essa tabela, essa planilha? Que mais uma vez vou repetir, vai ser disponibilizada na equipe de vocês. Esse plano de ação, para que serve o plano de ação? Para definir quais as ações, quais as melhorias necessárias, quais as tarefas que devem ser executadas. No caso de projeto, você vai escolher o nome do seu projeto. Vai colocar aqui o nome dele. Próximo passo: criar quais são todas as ações necessárias para o projeto. E aí você vai dividir por fases. Fase 1, 2, 3, 4, quantas forem necessárias. E dentro dessas fases, as subdivisões. Fase 1, definição do tema do projeto. Imagina que aqui é o capítulo 1. Capítulo 1.1, discussão em grupo. Quem é o responsável por essa ação? O integrante 1, o aluno A. Qual é o início previsto para a discussão da definição do tema? 1º de março de 2020. Qual o término previsto? 15 de março. Quando se iniciou de verdade? 1º de maio. Quando terminou? 15 de maio. O que aconteceu? Não houve um problema de suspensão de aulas? Então, estava previsto essa discussão em março de 2020. Porém, houve a suspensão de aula e ele passou a ser em maio. Ah, mas nós já estamos atrasados. Não, isso vai ter uma justificativa. Quais são os recursos necessários para essa definição de tema? Internet, porque as reuniões foram online. Livros para definição, jornais, revistas, etc. Depende do grupo, depende do tema, depende da discussão. No segundo momento, foi solicitado que vocês definissem pelo menos 3 temas. Faz um brainstorm, define 3 temas, faz uma justificativa e envia para os professores. Quem é o responsável por todas essas ações? Perdão, então vamos voltar aqui. Em que momento, em que status está isso? Status 1. Não foi iniciado. Status 2. 25%. Status 3. Metade do projeto. Status 4. 3/4 do projeto. Status 5. Concluído. Tem mais uma coluna aqui, além dos recursos necessários para as observações. Por exemplo, aqui na discussão do tema. Houve alteração devido a problemas externos. Item 1, definição do tema. Ponto 2, definição de vários temas. E aí, como é que se dará isso? Em que período é o projeto?
Então vocês vão preencher cada uma das colunas segundo a previsão, certo? A sugestão de quando se inicia e quando se termina isso. Se isso se deu ou não, é outra história. Por isso que o plano de ação tem 3 níveis aqui. Nível verde, ação em dia. Nível amarelo, ação até 30 dias de atraso. Vermelho, ação com mais de 30 dias. E aí vocês podem alterar. Um dia já está em atraso, já é amarelo. 10 dias, 20 dias. Aí depende da equipe de vocês. Qual é o parâmetro e o índice que a sua escolha. Ok? Tema 3. Item 1.3. Foi escolhido o tema. Quem é o responsável? 1.4. Entrega do tema para validação. A gente quer fazer uma apresentação bonitinha, quer fazer a digitação, quer colocar tudo no papel ou no arquivo e enviar. Quando que vai se dar isso? Quem é o responsável? O que é preciso? 1.5. Dividir as partes do trabalho. Da mesma forma, ok? Qual a segunda fase do projeto? Uma vez definido, autorizado o tema, fazer a pesquisa. Primeiro ponto da pesquisa, levantamento da literatura. Segundo, coleta de dados. Terceiro, reunião de alinhamento. Quarto, tratamento dos dados. Vocês vão verificar que isso é semelhante ao vídeo anterior sobre a tabelinha, a matriz de responsabilidades. Para inserir mais alguns dados, você pode clicar com o direito, aqui onde está o número da linha, e inserir uma linha. Está vendo que ele vai inserir uma linha? Eu quero inserir várias linhas. Se você fizer nesse momento e você apertar o F4, ele faz isso automaticamente. Toda vez que você aperta o F4, ele julga que você quer fazer a ação anterior. F4, F4, F4. No nosso caso, eu vou deixar somente o 2.4. Se vocês quiserem inserir, é só fazê-lo. Vou dar Ctrl Z para voltar essas ações. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vou salvar o arquivo. Continua salvo na mesma pasta que já estava. Fase 3. Apresentação. 3.1. Definição da sequência. Como é que vai ser apresentado isso? Os integrantes do grupo, uma epígrafe, a justificativa, os objetivos, a fase textual e a conclusão ou considerações finais e bibliografia. E aí, vocês podem ver que o primeiro ponto que é sugerido é o levantamento da literatura. Porém, no trabalho escrito, é o último a ser apresentado, a bibliografia. Ou referência bibliográfica. Ou referências de pesquisa. Fase 3 da apresentação. Definição da sequência. Criação dos slides. Criação de um vídeo. Criação do podcast. Entrega do trabalho impresso. Apresentação para a banca. Vocês vão definir. Vocês vão verificar que tem muito similar à matriz de responsabilidade, porém aqui tem a definição do prazo. Por isso, cronograma. Crono de tempo. Qual o cronograma do seu projeto? Por que plano de ação? Porque tudo está definido, cada ação está definida, cada data está definida, o que vai ser necessário e quais os parâmetros a seguir, caso seja necessário alguma observação. Espero que tenha ficado claro. É possível acrescentar quantas fases você quiser. É só você selecionar o que você quer. Clica com o direito. Inserir. Ele vai aumentar 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Se você quiser diminuir, excluir. E aí vai perguntar, você quer deslocar para cima
para a esquerda, no nosso caso para cima, porque é a linha inteira. Precisa ter todas as fases? Não necessariamente. Vou dar um Ctrl Z para voltar aqui, tá? Tá vendo que ficou fase 4? Por quê? Porque ele só selecionou a célula e não a linha como eu queria. Dá um Ctrl Z, sem desespero. Ele volta ao normal. Quer excluir? Seleciona a linha, clica com direito, excluir. Quer excluir mais uma? F4. Quer excluir outra? F4. Não, excluir demais. Desfazer. Ctrl Z. Ok? Acho que basicamente é isso. Não tem um número mínimo nem máximo de fases, depende do projeto que vocês criaram. Espero que tenha ficado claro. Vou disponibilizando esses dois links, além dessa planilha e do material em Word.